Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma questão agora, questão 20 da avaliação perfil de saída do primeiro ano do ensino médio de matemática. Vamos lá, ó. Questão 20 diz o seguinte: para estimar a largura RS de um lago, ou seja, daqui para cá, né? Pedro, que é topógrafo, fez 3 demarcações próximas às margens deste lago, representada pelos pontos P, R e S, né? Tá aqui, ó, P, R e S, beleza. E utilizou um teódolito para fazer algumas medições. Do ponto S, né, do ponto S, ele avistou os pontos P, né, que está aqui, e o ponto R, segundo o ângulo de 60 graus. Tá aqui o ângulo de 60 graus, né? Beleza. E do ponto P, ele avistou os pontos R e S segundo o ângulo de 90 graus, né? Daqui ele avistou aqui e aqui, né? Segundo aqui o ângulo de 90 graus, beleza. Conforme ilustrado no desenho abaixo, tranquilo. Bom, a largura RS desse lago em metros mede aproximadamente. Beleza, o problema é que a gente calcule essa distância aqui, ó, daqui para cá. Né? Aqui ele dá alguns dados para a gente, né? Seno de 60 graus igual 0,86, o cosseno e a tangente. Beleza. Bom, nos nossos estudos, pessoal, em sala de aula, né, muitas das vezes quando a gente pega uma questão que tem um triângulo, né, a gente tenta resolver inicialmente usando aí o teorema de Pitágoras, né, muitos problemas, né. Só que para a gente poder resolver o teorema de Pitágoras, né, a gente precisa aí, né, de pelo menos 2 medidas, né, do triângulo, né. E essa terceira medida, né, a gente aplicando o teorema de Pitágoras a gente consegue descobrir aí. Só que a gente observa, né, que a gente só tem uma medida aqui, ó, do triângulo, que é esse lado aqui, ó, que mede 75, né. O problema é que a gente calcula essa distância aqui, ó, né. Só que esse outro lado, né, a gente não tem, né? Então tá faltando aí 2 lados para a gente poder descobrir aí esse lado aqui, né? Só que o que acontece, né? A gente aqui não vai usar mais aí o conceito do teorema de Pitágoras, né? Agora a gente vai usar aí o conceito de trigonometria, né? Que é aquele ramo da matemática que estuda aí as relações, né, entre os lados do triângulo, né, e os seus ângulos, né, então estudar trigonometria. É um conteúdo, né, que a gente vai ver mais para frente aí no ensino médio, tá? Não é complicado, ele é até simplesinho, né? Mas vou dar uma palhinha aqui para vocês para gente resolver essa questão. Não é complicado, pessoal. É um conteúdo até simples. E vamos lá, vamos resolver aí, ó. É o seguinte, eu vou transcrever esse triângulo aqui, ó. Vou botar ele aqui do outro lado aqui, certo? Com a hipotenusa dele aqui para cima para facilitar um pouco aí a nossa visualização, tá, pessoal? Vou botar ele aqui do outro lado aqui, ó. Beleza. Bom, esse lado maior, né, que é o lado que a gente quer descobrir, ó, que é esse lado aqui, ó, né, o lado maior, é o que a gente chama de hipotenusa, né? Vou botar aqui um H aqui, ó, hipotenusa, certo? É o lado que a gente quer calcular, né, a medição aqui, certo? Esses outros dois lados aqui, ó, a gente chama de catetos, né? Bom, um desses catetos, né, que no caso é esse aqui, ó, o cateto menor, esse aqui, ó, tá vendo? Ele nos fornece essa informação aqui, ó, da medida dele, né? Fala que mede aí 75 metros, certo? Deixa eu botar aqui, ó, 75. Bom, esse outro lado aqui, né, ele não nos fornece a informação da medida dele, né? Se ele tivesse nos fornecido, simplesmente a gente usaria aí o teorema de Pitágoras e descobriria aí esse outro lado aí, certo? Bom, aqui a gente tem um ângulo reto, né, que é um ângulo de 90 graus, e aqui em cima, né, a gente tem um ângulo, né, que é esse ângulo aqui, ó, que é um ângulo de 60 graus, certo? Deixa eu colocar ele aqui, 60 graus, beleza. Bom, o problema aqui, né, pessoal, nos deu aqui alguns dados, algumas informações, né, para a gente resolver esse problema, né. Só que o que acontece, né, a gente tem que entender primeiro, né, como funciona algumas relações dentro desse triângulo retângulo aqui, né, que no caso é justamente o seno, o cosseno e a tangente, né. Vamos primeiro colocar aqui, vou deixar aqui separado, né, essas 3, né, relações que elas têm aqui. Vou colocá-las aqui, vou explicar para vocês como é que funciona cada uma delas e a gente vai ver aí qual delas a gente vai precisar utilizar aí para resolver o nosso problema, certo? Bom, vamos começar primeiro aqui, ó, pelo seno, né? O que é esse seno? Vou colocar aqui, ó, seno. Bom, a gente quer descobrir essa medida aqui, né, pessoal? Essa medida aqui, ó, que é esse H, né, que é relativo à hipotenusa, que é justamente essa medida aqui embaixo, né, é o que a gente quer calcular. Bom, esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo que a gente tem as informações deles aqui, ó, tá vendo? A seno, cosseno, tangente. A gente vai chamar ele aqui vou chamar ele de x aqui. Bom, como o problema já deu o valor de 60 graus, eu vou chamar 160. Não vou colocar x não, vou botar assim. 160 graus. Vou botar assim. Beleza, vou deixar assim. Bom, essa relação de seno, né, no triângulo retângulo, ele diz o seguinte, que o seno desse ângulo, né, que é justamente esse valor aqui, ó, essa medição que ele deixou aqui, ó, consiste no quê? No cateto oposto, né, que é esse cateto aqui, ó, sobre a hipotenusa, certo? Eu vou colocar aqui, ó, para a gente não esquecer. Cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Bom, o cosseno quer dizer o quê? Vou botar aqui embaixo, ó. O cosseno, vou botar assim, 60 graus. Ele nos diz o quê? Ele diz que o cosseno,
né, é o cateto adjacente, que é esse daqui, ó. O adjacente, pessoal, adjacente significa que está fazendo parte lá do ângulo, né? Ó, o ângulo nesse daqui, ó, né? Esse ângulozinho. Bom, esse lado aqui ele está fazendo parte do ângulo, né? Então ele é chamado de adjacente, né? Nesse outro aqui, ó, né? O cateto oposto, né? Ele está oposto a esse ângulo, que no caso foi esse lado aqui, ó. Certo? Bom, esse aqui, ó, né? É um cateto adjacente a esse ângulo. Tranquilo? Bom, vamos lá, ó. O cosseno de 60 diz o quê? Que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Certo? Olha lá, ó, seno de 60 graus, né? Não precisava necessariamente ser o de 60, poderia ser de qualquer ângulo, certo? Ó, seno de 60 graus é o cateto oposto, que está aqui, sobre a hipotenusa, certo? O cosseno, cateto adjacente, que é esse cateto aqui, sobre a hipotenusa. E a tangente, que é esse último aqui, ó, que está faltando, ele diz o quê? Tangente é igual cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Vou botar aqui, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente, beleza? Bom, essas aqui são as três relações, pessoal, que a gente tem dentro do triângulo retângulo quando a gente está estudando trigonometria, certo? Ó, seno não precisaria necessariamente ser esse ângulo, né? Poderia ser qualquer ângulo. Seno, né, do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tranquilo? Bom, qual desses aqui a gente vai precisar utilizar para responder a nossa questão? Observa uma coisa, eu tenho que utilizar um deles, pessoal, que faça com que a gente utilize essa informação aqui, ó, né, que foi nos dada aqui na questão, que é essa medição aqui de 75, né? Vamos lá, ó. Qual deles usa aqui esse cateto aqui, ó, que no caso aqui é um cateto adjacente? Qual deles? O seno, o cosseno ou a tangente? Ó, o cosseno usa, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa, né? A tangente, né, ela também usa. Só que o que acontece? A outra informação que ela pega aqui, ó, é referente ao cateto oposto, né? Ó, cateto oposto, que é esse lado aqui, ó, que pra gente não serve de nada na questão, né? Sobre o cateto adjacente, que é o que a gente tem, né? Só que a gente tem essa informação aqui, ó, que é irrelevante na nossa questão, não vai precisar. Então o que é que acontece? A gente utiliza esse daqui, ó, que é o que a gente quer descobrir, né? Ó, pega esse e esse, né? Ó, cateto oposto e hipotenusa, né? Qual deles é aqui que a gente tem que utiliza, ó? O cosseno, né? Cateto adjacente e a hipotenusa, né? Ó, cateto adjacente, tá aqui, ó, e a hipotenusa. Tranquilo? Então a gente vai usar o cosseno aqui, ó. Então se a gente vai usar o cosseno, a gente vai pegar aqui, ó, essa informação aqui, ó, cosseno de 60 igual a 0,5, tá? Vou puxar para cá. A gente vai usar aqui a informação relativa ao cosseno. Cosseno de 60, aqui eu sei que é 0,5, então já vou colocar aqui substituindo. Cateto adjacente, né, ó, essa medição aqui, ó, que é 75. O H, que é a hipotenusa, essa medição aqui que eu quero descobrir, vou colocar o H. Bom, chegou aqui, ó, eu vou multiplicar aqui meios por extremos, né, e finalizar aqui a questão. Ó, meio vezes H é meio H, né, 0,5H. Aqui embaixo do meio subtende que a gente tem 1, né, por quê? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo, então não vai alterar. Aqui eu vou pegar esse 1 e vou multiplicar por o 75 aqui do outro lado. Tranquilo? Bom, vamos lá descobrir esse H aqui, quanto é que é? Vou isolar ele, deixar ele sozinho, ó. H é igual a 75 dividido aí por 0,5. Bom, então nosso H aqui vai ser quanto? Ó, posso usar aqui uma artimanha matemática, pessoal. Posso multiplicar aqui, ó, em cima e embaixo por 2. Por que multiplicar em cima e embaixo por 2? Porque se eu multiplicar o meio por 2, né, aqui eu vou ter 1. Né? Vou ter 1. Então eu vou ter alguma coisa dividido por 1, né? Que vai ser aquela própria coisa lá que está lá em cima. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui, ó, em cima e embaixo, ó, por 2, ó. Ó, em cima e embaixo por 2. Não vai alterar a fração, né? Vai continuar sendo a mesma fração, só que com outros números, né? Uma fração aí equivalente. Ó, 75 vezes 2, 150. E meio vezes 2 é 1. Ó aí, ó. Então 150 dividido por 1, que é o próprio 150. Tranquilo? Bom, cheguei aqui no resultado, né? Se eu tivesse dividido aqui, ó, com a calculadora 75 por meio, eu ia chegar no 150 aqui do mesmo jeito. Tá, pessoal? Ó, essa fração, ó, e essa aqui de baixo, são frações equivalentes, frações iguais. É a mesma fração, só está escrito de outra forma, tá? Só foi uma artimanha matemática que eu usei aqui, ó, para transformar esse meio em 1 e facilitar aí a divisão, certo? 150. Bom, logo aí temos como alternativa, né, a letra E. Tranquilo? Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Não se preocupem, né, vocês aí que são meus estudantes na ERA Infasb, a gente vai ver esse conteúdo aí mais para frente aí no ensino médio e vai se aprofundar mais. Tranquilo? Bom, espero que tenham gostado, valeu, forte abraço, tchau, tchau.